E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a questão da relação entre as medidas, tá? De capacidade e de volume, tá? Essa é mais uma das aulas em que é a introdução à física com relação às unidades de medidas, que eu acho muito importante você saber transformar, tá? E o que é importante eu saber, tá? Primeiro, né? Metro cúbico, tá? Um metro cúbico, o que eu tenho que saber? Um metro cúbico equivale a 1.000 litros, tá? Se eu tiver 2 metros cúbicos no tanque, eu tenho 2.000 litros. Se eu tiver 10 metros cúbicos no tanque, eu tenho 10.000 litros. E se eu tenho 2,5 metros cúbicos, eu tenho 2.500 litros. E assim sucessivamente. Beleza? Um outro ponto importante é a questão do decímetro cúbico, tá? Então, o que acontece? O valor do decímetro cúbico equivale a 1 litro. Por exemplo, se no cálculo eu acho 3 decímetros cúbicos, eu acho 3 litros. Se eu tiver 3,5 decímetros cúbicos, eu tenho 3 litros e meio. E assim também sucessivamente, ok? A questão do centímetro cúbico eu nem vou abordar muito, tá? Mas a gente vai ver aqui uma questão prática, certo? Uma questão prática, tá bom? Então vou começar por aqui. Eu vou fazer aqui. Deixa eu só ver aqui. Digamos, né? Eu tenho uma caixa, tá? Uma caixa, uma piscina, tá? Gente, tá ficando mal feito aqui porque eu não fui atrás do desenho, tá? Então, o que é importante eu saber aqui, tá? Gente, é importante eu saber um pouco de geometria, tá? Um pouco de geometria, certo? Principalmente com relação ao volume dos sólidos. Tá, digamos que eu tenho essa piscina aqui, eu tenho 10 metros de largura, eu tenho um comprimento aqui de 2 metros e eu tenho uma profundidade, né, dessa piscina de 3 metros, tá? Eu quero saber quantos litros cabem aí. Então, aqui é o volume do paralelepípedo, eu vou ver P, volume paralelepípedo, eu vou representar por A vezes B vezes C, que é a questão do comprimento, da largura e da profundidade. Então, aqui o volume desse paralelepípedo, vamos lá, 10 metros vezes 2 metros de largura vezes 3 metros de profundidade. Então, 10 vezes 2, 20, vezes 3, 60. Eu tenho aqui 60 metros cúbicos. Ó, se eu sei que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, e eu tenho 60 metros cúbicos, eu tenho 60.000 litros. Rapidamente você faz esse tipo aqui, beleza? Ok. Agora vamos para um pouquinho mais complicado, que eu não diria que não fosse complicado, tá? Eu vou fazer aqui o volume de um cilindro, tá? Uma lata, tá? Então aqui tem uma lata. Gente, essa lata tá horrível, tá? Aqui eu tenho uma lata, errando de novo. Na próxima eu vou ver onde é que tá a questão das formas e desenho. Tem uma lata, certo? Liga, tá, pro desenho não, tá? Ok? Que é uma lata. Eu tenho, essa lata ela tem 30 centímetros, tá? De altura. Ela tem um diâmetro de 6 centímetros, tá? De uma ponta a outra, né? Da largura da tampa.
certo? Ok. Aqui é o volume do cilindro, que se calcula π vezes raio ao quadrado vezes altura. Pronto. Isso aqui é a fórmula do cilindro. Como já falei, vocês precisam estar antenados com relação à fórmula dos sólidos, tá? Cilindro, cubo, paralelepípedo, cone, esfera, tudo isso, tá? Vocês precisam saber essas fórmulas. Ok. Considerando π, eu vou considerar π apenas 3, mas quando não se considera numa questão, ele é 3,14, tá? Mas geralmente nas questões dizem que π é igual a 3. Então, bora lá. Volume do cilindro será igual, vamos lá. π vezes raio ao quadrado. O que é o raio? O raio, gente, é a metade do diâmetro. Você sabe que daqui para cá é um diâmetro, tá? Então, daqui para cá é chamado de diâmetro, de uma ponta a outra da circunferência, certo? Passando pelo meio. A metade disso, você tem um raio. Então, o meu raio aqui seria 3. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado. Vezes a altura. A altura é quanto? 30 centímetros. Então, volume do cilindro será igual a 3 vezes 9 vezes 30. Tá? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar de trás para frente, tá? 30, mas tanto faz. Você pode pegar 3 vezes 9 vezes 30 ou 30 vezes 9 vezes 3. É a mesma coisa. Eu vou multiplicar 30 vezes 9, dá 270. Esses 270 eu vou multiplicar por 3. Eu vou botar bem aqui. 270 multiplicado por 3. 0, 21, aí 2. 3 vezes 2, 6 e 2, 8. Pronto. Gente, eu achei 810 centímetros cúbicos. Agora é que vem a coisa, tá? Certo? O que acontece? Vamos pegar aquela tabela de volume. Você tem o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, o decâmetro cúbico e o metro cúbico, tá? Você tem o decímetro cúbico, tá? Você tem o centímetro cúbico e você tem o milímetro cúbico. Ah, mas tem que decorar essa tabela? Tem. Como da aula passada, eu já disse. Tem que decorar essa tabela. É importante saber ela, tá? Porque ela facilita nos cálculos. Beleza. Então, bora. Vamos lá. O que acontece? Vamos lá. Aqui tá bem claro. Aí, quando a gente sabe o seguinte. Eu sei que 1 decímetro cúbico, gente, é igual a 1 litro. O que acontece? Se eu transformar qualquer valor em decímetro cúbico, automaticamente eu acho litros. Então vamos lá. Como é que eu vou transformar? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá? Eu vou pegar e jogar isso aqui, tá? Eu vou transferir esses 810 centímetros cúbicos para decímetro cúbico. Por quê? Porque se eu volto para decímetro, automaticamente eu acho litros. E como é que eu faço isso? Vamos lá. Nos cúbicos, cada casa que você anda é 3. Ou para frente ou para trás. Você vai transformar. Então, o que acontece? Quando eu decoro essa tabela, isso me facilita. Porque o que acontece aqui? Ó? Isso aqui tá bem aqui, ó, no centímetro. O que acontece? Eu vou ter que voltar quantas casas? 2. Tá? Então, no centímetro, decímetro. Aliás, gente, desculpa, eu não vou voltar para metro cúbico, vou voltar para decímetro. Então, aqui eu só vou voltar uma casa, tá? Aqui, se eu fosse transformar em metro cúbico. Uma casa. Então, se eu estou em centímetro, eu volto para decímetro. Por que decímetro? Porque se eu volto para decímetro, automaticamente eu acho os litros. O que vai acontecer, tá? Cada casa que eu ando para frente ou para trás é 3. Então, se eu volto uma, eu ando
3. No caso, eu estou voltando, eu vou voltar 3 casas para trás. Então, eu vou colocar 810 aqui, tá? Coloquei aqui embaixo, mas não tem nada a ver não, tá? Então, eu vou voltar 3 casas. 1, 2, 3. Bem aqui, ó. Decímetro cúbico. Então, se é 0,810 decímetro cúbico, é claro que a resposta é 810 litros. Ou seja, tu tá vendo aqui, ele tem quase 1 litro, né? Ele tem 0,8. 0,5 seria meio litro. Então, para você ter efeito de noção, 0,8 seria que é bem mais de meio litro, é quase 1 litro. Então, essa latinha aí tem quase 1 litro. Beleza? E eu vou dar alguns... Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, certo? Vou passar aqui, criar uma nova nota. Criar aqui. Vamos dar um exemplo aqui, eu não vou mexer aqui para não... Ó. Por exemplo, gente, eu vou só apagar aqui, porque eu não estou em voltar aqui. Eu vou só recapitular isso aqui, tá? Digamos que no cálculo, só exemplo, digamos que no cálculo o recipiente tinha sido em milímetro, né? Digamos que deu 279,3 milímetros cúbicos. Aí eu quero transformar isso aqui em litros, né? Você fez o cálculo, a lata estava em milímetro, ou o cubo, a caixa, não sei. Estava em milímetro e você achou essa resposta. Né? Você achou essa resposta, milímetro, beleza? Ok. Então, o que acontece? Eu vou ter que jogar milímetro para decímetro. Então, estou bem aqui. Então, vou lá. Volto 1, 2. Então, cada casa que eu volto não é 3, então aqui é 3, 6. Então, eu vou ter que deslocar essa vírgula, vou colocar aqui 279,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voltou para cá, ó. Achou isso aqui, tá? Então, automaticamente, você acha isso aqui. Então, qual é o segredo aqui? Tá em centímetro, tá em milímetro, tá em decâmetro, tá, seja em que for. Vai transformar, joga tudo para decímetro, tu acha automaticamente os litros, ok? Gente, foi isso, né? Aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, compartilhem, né? Curtam o vídeo, né? E é importante, né? Curtir o vídeo, né? Muita gente só assiste, não curte. Por favor, curta o vídeo, tá bom? É importante para mim. E mais uma vez, eu estou dando as unidades de medida para entrar na física, tá? Inicial. Quero que vocês aprendam. Por quê? Porque se em uma questão tiver um caso de transformação, você vai ter que saber. Então, quando eu estou trabalhando com elementos físicos, na física, muitas vezes você vai ter que saber transformar medidas, tá? Medidas. Na próxima aula eu vou trabalhar algumas questõezinhas de tempo, tá? Aí a gente começa praticamente mais uma aula de nivelamento na física em si, né? Uma física inicial, ok? Tchau, obrigado e curta o vídeo. Valeu.